No vídeo de ontem eu falei que Jesus derrubou o muro da separação que existia entre entre os judeus e os gentios. E que Ellen White levantou esse muro colocando o sábado como separação entre salvos e perdidos. E eu quero, neste vídeo, trazer isso biblicamente e também com o escrito e visões que Ellen White teve. Primeiro nós vamos ler a palavra de Deus, aonde explica sobre isso. Está em Efésios, capítulo 2, a partir do versículo 11, diz assim, ó. Portanto, lembre-se de que no passado vocês eram gentios na carne, chamados de incircuncisão, por aqueles que se intitulavam circuncisão, que é feito na carne por mãos humanas. Então aqui Paulo está falando com os gentios. Lembre-se, vocês lá no passado, vocês eram chamados de incircunciso. E quem chamava eles assim era os da circuncisão, que eram os judeus que faziam a circuncisão. Naquele tempo, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, Paulo falando para os gentios, mas agora, antes vocês eram separados de Cristo. Antes vocês eram separados, vocês não pertenciam à comunidade de Deus. Mas agora, aonde? Em Cristo Jesus. Mas agora, em Cristo Jesus. Vocês, que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. O sangue de Cristo derramado na cruz nos aproximou do Pai. Versículo 14. Porque Ele é a nossa paz. Jesus é a nossa paz. De dois povos, Ele fez um só. E na sua carne, na carne de Jesus, na carne lá na cruz, derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Jesus, quando morre na cruz, ele derruba essa parede que separava judeus e gentios. Jesus derrubou essa parede que separava os povos e ele fez um só. Versículo 15. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Olha que coisa mais linda. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenança. Por quê? A lei na forma de ordenança, vocês têm que fazer isso, era para os judeus. Cristo aboliu essa lei na forma de ordenança. Para quê? Para que de dois criasse em si mesmo uma nova comunidade, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus. Por meio do quê? Da cruz. Destruindo a inimizade por meio dela. E quando veio Cristo, evangelizou paz a vocês que estavam longe, e paz também aos que estavam perto. Por meio dele, por meio de Jesus, ambos, tanto judeus quanto gentios, temos acesso ao Pai em um só Espírito. Porque Cristo fala que ele aboliu a lei dos mandamentos em forma de ordenanças. Vamos entender esse versículo. A menção adicional de mandamentos e ordenanças caracteriza a lei mosaica, que incluía muitos mandamentos que serviam para separar Israel das outras nações. Assim, a lei era uma parede de separação, que Cristo aboliu ou tornou impotente ao cumpri-la, e ao remover dos crentes a condenação da lei, o resultado é uma nova humanidade, denotando uma nova humanidade sob o segundo Adão, em cuja imagem o cristão é recriado. É complicado para quem vive sob a lei, quem vive na ordenança da lei, entender isso. Nós que estamos em Cristo Jesus, nós não estamos a Deus dará, como diz o ditado. Nós não estamos sem lei, nós não estamos aqui, e agora Cristo me salvou, eu posso fazer o que eu quiser. Não. Mas aqui, quando Cristo aboliu a lei em forma de ordenanças, que era para unir o povo. Porque a partir deste momento, quando Jesus prometeu o Espírito Santo, e nós aceitamos o sacrifício de Cristo e somos... E o Espírito Santo vem habitar em nós, a nossa obediência a Deus, a lei de Deus, obedecendo os mandamentos, porque a palavra de Deus é o nosso manual de vida, e Jesus deixou ali no Novo Testamento muitos mandamentos para seguirmos. É o Espírito Santo que nos conduz a ser obediente, é o Espírito Santo que transforma a nossa mente e o nosso caráter. É ele que vai mostrar para mim o que é certo e o que é errado. Então, Jesus, ele aboliu essa lei porque era uma separação de povos. E agora, ele uniu esses povos através do seu sangue e o Espírito Santo que ia guiar-nos, e não mais uma lei, mas o Espírito Santo que iria nos guiar. Outro versículo que é muito interessante e importante nesse contexto, eu vou te mostrar. Lá em Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 1, diz assim: Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus.
Por quê? Porque aqueles que aceitaram Cristo Jesus têm o Espírito Santo como selo da sua vida, porque Efésios 2:8 diz que o Espírito Santo é o nosso selo para a redenção dos que estão aguardando a volta de Jesus. Então, aqueles que estão em Cristo Jesus, que aceitaram Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, não há condenação. Não existe condenação, eu já estou salva. Porque a lei do Espírito dá vida em Cristo Jesus. Livrou você da lei do pecado e da morte. A lei mosaica, ela apontava o nosso erro. A lei mosaica, ela condenava a gente para a morte eterna. Porque aquilo que a lei não podia fazer, a lei não podia nos salvar, por causa da fraqueza da nossa carne, porque a gente não consegue cumprir nenhuma lei de Deus. Isso Deus fez, enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa. Por quê? Porque Jesus veio como ser humano, Jesus veio homem, né? Então, nós somos pecadores, Jesus veio na forma como nós somos, mas ele não e no que diz a respeito ao pecado. E Deus condenou o pecado na carne. Na carne de quem? De Jesus. Jesus não tinha pecado, mas os nossos pecados caíram sobre Jesus. Ele assumiu os nossos erros para que a gente pudesse não ser mais condenado por essa lei que a gente nunca conseguiu cumprir. Versículo 4. A fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. O que está falando aqui? Que Deus, ele envia Jesus para morrer na cruz. Jesus veio, ele cumpriu perfeitamente a lei. Jesus não teve pecado, ele cumpriu aquilo que o Pai queria. E quando Jesus morre na cruz, a lei e tira a condenação das nossas costas, a lei automaticamente é cumprida. A exigência da lei é cumprida em nós, pelo sacrifício de Cristo. Porque agora eu não vivo mais segundo a carne, mas vivo segundo o Espírito. E quando eu aceito Jesus como Senhor e Salvador, e Deus olha para mim, ele não vê mais a Bianca pecadora. Ele vê o que o Filho dele fez no meu lugar. Ele vê o sacrifício de Cristo por mim, pelos meus pecados. Então ele não vê a Bianca que não consegue cumprir a lei, mas ele vê uma Bianca que recebeu a justificação pelo que o Filho dele fez na cruz. Então a exigência da lei se cumpre na minha vida quando eu aceito Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Porque Jesus, ele cumpriu a lei. E hoje eu vivo em obediência, sim, à palavra de Deus. Mas aí, a questão que nós estamos tratando aqui é a questão principal do sábado, né? E como eu disse no vídeo anterior, a questão do sábado é você estudar e entender o sábado na Nova Aliança. Agora, tudo isso se cumpriu. O muro da separação entre povos foi derrubado, porque todos aqueles agora que creem em Jesus faz parte do mesmo corpo. Então, crer em Jesus, eu, Bianca, creio em Jesus. A fulana de tal que frequenta a igreja tal crê em Jesus. O outro fulano que frequenta a outra denominação crê em Jesus. Tem Jesus como seu Salvador. E depende do Espírito Santo para essa transformação. E todos nós, independente de religião, independente de tipo de pessoa, que cremos em Jesus, somos partes do mesmo corpo. E não há muro de separação. Não há. Jesus falou na sua palavra. Ele derrubou qualquer muro de separação. Porque o que une agora as pessoas é o sangue de Cristo. O que une as pessoas é o sangue de Cristo derramado na cruz por cada um de nós. E agora eu quero ler com vocês, para vocês, o que a fala, né, a visão de Ellen White sobre este assunto. Eu fui lá no site ellenwhite.org e procurei aqui a fala dela. Está em Primeiros Escritos e fala assim, ó, na página 46. Vi que o Santo Sábado é no presente, então ela estava vendo naquele momento, e será no futuro o muro de separação entre o verdadeiro Israel de Deus e os incrédulos. E que o sábado é o grande fator que une os corações dos queridos de Deus, os expectantes santos. Então Deus falou lá que ele derrubou o muro de separação e o que une agora o povo é o sangue de Jesus. Ellen White não, Ellen White viu que o sábado é o que une. Ó, o sábado será o muro de separação, ela voltou a construir o muro. E que o sábado é o grande fator que une o coração dos queridos de Deus. Então não é mais o sangue de Cristo, entendeu? Não é mais o sangue. Agora é o sábado que vai unir os cristãos.
é o sábado. Sangue de Cristo agora caiu por terra, não precisamos mais. E o sábado agora que se torna a união do povo de Deus. Vi que Deus tinha filhos que não reconheciam o sábado e não o guardavam. Então Deus, quando ele fala lá, quando ele fala que ele tinha ovelhas fora do aprisco, Deus ele estava olhando para aqueles que iam crer nele e não naqueles que iam guardar o sábado. Deus estava olhando para aqueles que ainda creriam em Jesus. Mas Ellen White fala aqui, ó, que Deus tinha filhos que não reconheciam o sábado. Eles não haviam rejeitado a luz sobre este ponto. E ao início do tempo da angústia, fomos cheios do Espírito Santo ao sairmos para proclamar o sábado mais amplamente. Então, Ellen White diz que no tempo de angústia, o povo adventista sairá para proclamar mais amplamente o sábado. Eles não vão proclamar Jesus, eles vão pregar o sábado. Pregar o sábado. Pregar o sábado, não Jesus. Onde está Jesus nessa história? Cadê o sangue de Jesus nessa história? Não tem. Infelizmente, quando eu me dei conta disso, eu tive um choque de realidade, porque todo o tempo que eu estava dentro da igreja adventista, eu defendia a igreja com unhas e dentes. Tudo que eu vivia lá foi verdadeiro. Eu acreditava em tudo que eu ouvia de forma muito genuína, acreditando que tudo o que eu ouvia, o que eu li, estava de acordo com a Bíblia. Porém, quando eu me dei por mim, que eu entendi que Jesus morreu por mim, que eu sou salva pela graça e as minhas obras não influenciam na minha salvação, eu realmente tive um encontro com Jesus. Eu realmente entendi a salvação pela graça. E hoje, poder fazer essas comparações me dá mais certeza ainda de que, infelizmente, a igreja adventista, ela mistura verdades com mentiras. Ela mistura verdades que, sim, eles acreditam que são salvos pela graça, mas como eu expliquei no vídeo de ontem, mentiras que, lá no final, eu tenho que aceitar o sábado como selo. Sendo que a palavra de Deus diz que o Espírito Santo é o nosso selo desde o momento em que eu aceito Jesus como Senhor e Salvador. Então eu tiro a autoridade do Espírito Santo da minha vida para mim ficar dependendo de um selo futuro. E como, se eu tenho essa mente, como o Espírito Santo vai trabalhar no meu coração? Eu não dou espaço, porque eu estou esperando um selo futuro. Sendo que o selo de Deus está aqui, ó, disposto a me transformar. É por isso que muitas pessoas entraram dentro da igreja adventista e estão no mesmo nível espiritual. Por quê? Porque é o esforço próprio. É o esforço dele fazer, eu guardo o sábado, eu guardo os 10 mandamentos. A igreja que eu frequento é a igreja remanescente, é a igreja verdadeira. E a gente vai deixando o Espírito Santo de escanteio, sendo que é ele que é o selo para nos transformar para o dia da redenção. É só procurar na palavra de Deus. Versículos que falam que Espírito Santo é o selo. É você procurar no Google. Não é difícil, amado. Não é difícil. Mas enfim, eu queria complementar essa comparação para vocês verem que a Bíblia fala uma coisa, Ellen White traz outra. Mostra para mim um versículo onde fala que o sábado será um muro de separação na palavra de Deus. Não existe isso. Não existe. E aí, você fica com a Bíblia? Você prefere misturar a Bíblia com visões de Ellen White? Porque Ellen White, ela foi profetisa, ela diz que teve revelações de Deus. Mas a testemunha de Jeová também diz que o seu profeta teve revelação de Deus. Os Mormons também diz que eles tiveram revelação de Deus. E aí? Por que eu não posso acreditar então no profeta dos testemunhas de Jeová? Sendo que eles também tiveram revelação de Deus. Por quê? Porque não está completamente compatível com a Bíblia? Acabei de mostrar para vocês que Ellen White também não está completamente compatível com a Bíblia. E aí? O que nós fazemos a partir disso? Orar. Orar, pedir direcionamento, pesquisar fora dos sites adventistas, para que você possa ter a liberdade de fazer comparações, e a partir dessas comparações, você pode tomar a sua decisão. Quer permanecer dentro da igreja adventista? É uma decisão sua. Então, está em tuas mãos. A salvação está em Cristo Jesus, mas a decisão em estar somente nele, ou estar misturado entre verdades e mentiras, essa decisão é sua. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vida e que Deus abra os seus olhos. Leia 2 Coríntios capítulo 3, que Deus vai estar ali falando ao seu coração.